Olá, hoje a gente recebe no Money Report o Hugo Rodrigues, ele é CEO da agência de publicidade W Macan. Hugo, tudo bem? Bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá a todos vocês, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Hugo, você foi escolhido pelos Estados Unidos como sucessor do Washington Oliveto, é isso? Sucessor eu acho que é impossível, né? Mas como no processo aí de dar continuidade a um trabalho que ele praticamente inventou no Brasil, né? Acho que o Washington é o nosso Pelé da propaganda e eu tive a felicidade de ser escolhido pela IPG para sucedê-lo. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que hoje, em 2019, significa uma boa publicidade? Está cada vez mais difícil responder essa pergunta devido à quantidade de plataformas que a gente tem, ou seja, você tem várias mídias e você tem vários públicos. E você ser assertivo com esse público, hoje, ele está mais difícil porque as pessoas têm o direito de resposta. A maioria dos canais, eles te permite uma interação. Então, todo mundo tem uma opinião. E a unanimidade, ela não conseguiu ser 100% nem em relação a Deus. Então, imagine a assuntos subjetivos. Eu acho que esse é o grande desafio. Uma propaganda que, como antigamente, conseguisse conquistar o mundo, dificilmente você vai ver de novo. Como é que a gente engaja o consumidor hoje, né? Hoje, quando se fala no comportamento do consumidor, hoje, pelo menos em tese, ele é mais engajado, ele quer que as marcas tenham um propósito, valores. É mais difícil você engajar esse consumidor hoje? Eu acredito que nesse quesito é um pouco mais fácil. Veja, no passado você fazia o bem e não deveria falar. Eu tenho 49 anos, então eu já vivi algumas décadas. E você falar o que você fazia, seja como pessoa física, seja como marca, não era bonito. O bonito era você ajudar em silêncio. Hoje, felizmente ou infelizmente, faz parte da evolução, é importante que você fale. E no Brasil, grande parte das marcas fazem muito por sociedades, muito pelas pessoas, muito pelo desenvolvimento humano. Então, eu não acredito que seja mais difícil, não. Só que eu acho que acaba virando uma exposição, uma festa de se mostrar mais do que o coleguinha do lado. Isso também é perigoso. No quesito risco, também você pode aumentar um pouquinho o conto. Então, nessa briga por audiência, nessa briga por se mostrar mais engajador do que a marca concorrente, você às vezes corre o risco de mentir um pouquinho. Recentemente a gente viu no site LinkedIn que grande parte das pessoas que usam LinkedIn no mundo mentem sobre o seu currículo. Se parte do ser humano mentir, o que a gente espera das empresas? Que elas andem sozinhas, que uma marca ande sozinha? Ela é feita de um grupo de seres humanos. Então é um grande risco também, porque a gente fica atrás desses fatos heróicos e você acaba às vezes levando o gato por lebre. Na era das redes sociais, ficou muito mais difícil fazer publicidade ou não? Eu não acho que mais difícil, acho que mais autêntico e com maior risco. Difícil ou fácil é amplo. O risco é que você pode desagradar uma parte do público. Eu até comentei agora há pouco sobre a unanimidade. A unanimidade ela não existe, né? Então, você falar de assuntos menores permite que as pessoas interajam com maior assiduidade. E isso gera uma polêmica. Tem um assunto importante aí, que são os algoritmos. Antigamente, né, a Times ela elegia a personalidade do ano. Então, eram celebridades, atores, filósofos. E, recentemente, o consumidor foi eleito a personalidade do ano. Eu acredito que muito em breve nós vamos ter o algoritmo como personalidade do ano, porque o algoritmo ele anda manipulando até os nossos gostos. E esse é um grande perigo. Você está entendendo? Porque como as redes sociais elas vivem do calor do assunto, gerar a polêmica é saudável, porque aumenta a audiência e eles conseguem vender essa audiência por um preço maior. Isso significa que a nossa tentação a criticar ou a defender também está sendo manipulada. E esse é o grande risco do algoritmo que todos nós desconhecemos. Você falou em unanimidade. As redes sociais hoje, elas não ajudam a criar uma falsa unanimidade, no sentido de que ela dá voz a um grupo pequeno, mas forte, que consegue falar muito alto?
Você sabe que essa questão do grupo que fala mais alto, ela vem de muitos anos. O briefing, né, que é a tempestade de ideias, ele foi criticado por um estudo de uma dessas grandes universidades, eu não vou lembrar agora se foi Harvard, se foi Stanford, mas que diz o seguinte: o briefing ele não é saudável a partir do momento que você tem os desinibidos falando muito mais do que as pessoas tímidas. Só que não significa que falar mais faz de você uma pessoa com mais ideias. Então isso acabava oprimindo talvez ideias melhores. Esse é um risco que nós temos hoje. Quem grita está recebendo uma audiência maior, independentemente do tamanho do público. O problema é que uma mentira dita 1000 vezes pode se tornar uma verdade, né? Então, um pequeno grupo é capaz de arrastar uma multidão. E a gente não sabe as consequências disso. É um mundo desconhecido, é uma nova era. A mudança do comportamento humano, ela é o grande ponto de transformação que nós vivemos. A relação das marcas, da propaganda, é só um desses canais que estão tentando achar o caminho para atingir o coração e a cabeça do consumidor. Qual que é a sua opinião sobre o politicamente correto? Eu acredito que você precisa de um choque para provocar uma mudança. Nós vínhamos de uma sociedade, e aí não cabe a mim analisar se era exagerado ou não, mas onde tudo era permitido. E se você às vezes não for muito duro, né, vou pegar um exemplo, você e o seu filho, se ele faz 30 vezes o mesmo erro, se ele tem a mesma falha, você às vezes precisa ser duro. Eu acho que o politicamente correto ele veio de uma forma dura para nos fazer evoluir, para fazer com que nós tenhamos um tempo de repensar o que é certo e o que é errado. Ele parece exagerado, mas ele é necessário. Eu acredito que nas próximas gerações a gente vai ter um mundo melhor, mais sereno, menos intempestivo e também que aprenda a fazer piadas com histórias positivas e com virtudes, e não apenas com defeitos e com sarcasmo. Essa é a grande dificuldade de ser um grande contador de piada. Então, é um choque necessário para uma evolução. Como é que é a dificuldade de você fazer publicidade num país tão grande e diverso como o Brasil? Porque dentro do Brasil deve ter, não sei, 10, 20, 50 Brasis. São Paulo tem várias São Paulos. Tem a São Paulo da Moca, a São Paulo da Vila Nova Conceição, a São Paulo da Vila Madalena. Como é que é conversar com todos esses públicos que têm valores tão diferentes entre si? O que acontece aí, ele é interessante, é uma resposta que pode, enfim, me desculpem se ela for longa, mas a gente tinha o maior canal, o maior poder de convicção, de você converter alguém, de você engajar alguém, ainda é o boca a boca. Quando o seu pai, sua mãe, sua família, seus amigos indicam algo, um produto, um serviço, uma marca, um médico, tem um valor maior do que qualquer celebridade, personalidade que diga. Não que eles não tenham, mas é indiscutível a diferença. Isso era o poder da propaganda no passado. Há 110 anos, mais ou menos, com um erro para mais ou para menos, surgiu o rádio. Essa voz que vinha que gerava uma unanimidade, ela surgiu com um poder enorme. Então as pessoas ouviam e falavam, se essa voz consegue falar com todo mundo fica parado ouvindo, ela é muito poderosa. Foi daí que nasceram as celebridades. Depois elas vieram a ter rosto com a chegada da televisão. Então, teve um empoderamento dessa voz. Você começou a se sentir amigo de grandes ídolos. Por quê? Quando você ouvia um cantor maravilhoso falando uma coisa, aquilo era muito forte. A chegada das redes sociais permitiu que você tivesse uma ligação com essas pessoas de forma direta, através das redes sociais deles, através de e-mails diretos enviados para eles, através do próprio WhatsApp, de números que você consegue. Você vê que as pessoas vão mudando de números para não serem clonadas. O que isso acontece? Você pega você desmistifica aquele poder que o rádio tinha trazido e você volta a acreditar no seu silo, que são seus amigos, suas famílias, só que agora de uma forma muito maior, numa grande mesa de bar, que são as redes sociais. Então, isso tudo gera uma conversão de compra, de gosto, muito diferente do que a gente foi, como profissional de marketing, educado a construir.
Para atingir cada público, como você perguntou, você tem hoje esses grupos, palavra em inglês, eu não gosto dessas expressões em inglês porque nós estamos no Brasil, mas os clusters. E aí, devido aos algoritmos e também a precisão das novas mídias, você consegue atingir esses públicos com conversas diferentes. Onde no passado você não conseguia, porque você tinha mídia de massa. Hoje, para você vender uma imagem para muita gente, você precisa da massa. Mas para você converter, não necessariamente você precisa da massa. Você pode ter um pequeno cluster, um pequeno grupo. E isso as mídias conseguem realizar e conseguem te entregar. Então, eu acredito que hoje é mais fácil você engajar pequenos grupos. E é mais fácil você transformar esses pequenos grupos em geradores de novos engajamentos. O problema é que isso está mecânico. Isso está feito de forma, como eu falei, através de algoritmos. Um detalhe importante, e vocês podem confirmar isso na entrevista do Barack Obama no Netflix, que quando o Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, o que acontecia? Ele tinha humanos que pegavam mailings e mandavam mensagens de forma muito simples. Mas olha, pô, vote no Obama por causa disso, por causa daquilo. Nas eleições, nas últimas eleições dos Estados Unidos, isso já acontecia através de máquinas, de algoritmos. Então, se transforma numa dimensão impossível da gente reter. Porque se você recebe no seu WhatsApp algo que você acha que veio de um grupo, porque o seu grupo de amigos recebeu e te encaminhou, aquilo passa a ter um poder sobre você e passa a te transformar num defensor daquela ideia, porque veio de uma roda de amigos, veio da roda da família, veio... Você está entendendo? Então, é uma era de descoberta, é uma era onde nós, como seres humanos, temos que ter humildade de aprender, de ouvir mais, o contrário do que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando muito, mas de ouvir, de medir tudo e de tentar ter opiniões mais serenas, menos com aquela convicção que se tinha antigamente. Eu acho que hoje a única certeza que a gente tem é que nós precisamos aprender todos os dias. E como é que você acha que vai ser a sociedade, a publicidade daqui a 50 ou 100 anos, à medida que essas tecnologias como a inteligência artificial, o data analytics, forem muito mais envolvidos e tiverem capacidade para criar quase que uma campanha? Vai mudar de que forma a sociedade? Eu acredito que há poucos anos, numa entrevista, as pessoas falavam: qual é o teu projeto de vida para daqui a 5 anos? Você deve lembrar dessas perguntas. Hoje, é impossível perguntar isso numa entrevista de emprego. Então, vislumbrar o que pode acontecer, não só com a publicidade, mas com os meios de comunicação daqui a 50 anos, eu não me arriscaria. O que eu acredito é que as transformações elas vêm acontecendo numa velocidade maior do que a gente vinha sentindo, por exemplo, há 3 anos. Então, vamos dizer, há 3 anos atrás, você tinha transformações muito rápidas. Agora elas estão mais rápidas. Eu acho que nos próximos 2, 3 anos, elas vão acontecer de forma ainda mais dinâmica. E isso vai fazer com que a gente vá aprendendo no dia a dia. Tem marcas, eu não vou fazer propaganda aqui, mas tem marcas que nasceram recentemente como unicórnios, como grande sucesso e já fracassaram, já morreram. Antigamente, eu digo antigamente, mas nem é tão antigamente, a gente comemorava empresas que chegavam aos 100 anos, que ainda existem e que ainda são fortes. Quantas dessas marcas existirão daqui a 30 anos? Quantas já sucumbiram e quantas foram vendidas para pagar dívidas? Quantas estão alavancadas ainda? É um mundo desconhecido. É um mundo que nós vamos ter que viver, eu não diria nem um dia após o outro, mas eu diria 1 minuto após o outro. E nessa sociedade que muda tanto, quais são as qualidades que um publicitário deve ter hoje? Eu acho que a principal qualidade é você observar de todas as formas que você puder o comportamento humano e não parar de estudar. Seja através de congressos que você pode ter os melhores do mundo na tela do seu computador, na tela do seu celular, gratuitamente. Então você pode ter o TED, você pode ter matérias do LinkedIn disponibilizadas, você pode
Tem um outro que eu estou tentando lembrar o nome aqui, que eu uso muito, acabei esquecendo, ele foi comprado até, se não me engano é o Share alguma coisa. Enfim, a memória me deixou na mão, mas eu acredito que você tem que estudar o tempo todo o comportamento humano e não se basear em tendências. Porque nós vivemos uma era que cada vez se fala mais alguma coisa e se faz outra coisa. Se isso sempre existiu na característica humana, hoje, com a necessidade de você manter uma imagem intacta e com o medo que marcas, pessoas têm de serem criticadas, cada vez mais se procura passar uma tendência ou um conhecimento quase que em cima do muro para não correr riscos. Então, por isso, eu sugeriria você estudar incansavelmente, seja numa viagem, seja num curso, seja através da internet, seja através de palestras, e ter a certeza que você não pode ter certeza de nada. Você falou que o papel do publicitário é observar, conhecer o ser humano. É papel do publicitário e da publicidade mudar a sociedade ou simplesmente refletir a sociedade? Eu pergunto isso nas campanhas, por exemplo. É papel da publicidade, por exemplo, melhorar a sociedade, ou seja, voltando ao termo politicamente correto, promovendo a inclusão, combatendo os estereótipos, os vieses? São perguntas amplas, né? Eu acho que a publicidade, antes de mais nada, ela é um serviço. Você é contratado, você não é um artista. Você é contratado para ou alavancar um negócio, ou solucionar um problema que está acontecendo, ou repercutir algo que não está sendo percebido. Então, você depende muito de entender o motivo que gerou a sua contratação. Você está entendendo? Quando o publicitário pensa em se tornar, eu diria, a estrela da história, ou como diria assim, o percussor desse caminho, eu acho arriscado. Nós somos um prestador de serviço. Quando você, como cliente, chama um pedreiro na sua casa, é para fazer um serviço. Se esse serviço significa não só consertar o problema do seu apartamento, mas também deixar o corredor do seu prédio limpo para que o vizinho não seja incomodado, poxa, o publicitário e o pedreiro têm que se preocupar com isso. Mas o pedreiro não pode sair pelo condomínio limpando o prédio se não foi o pedido do morador. Você está entendendo? Nós temos que nos colocar na nossa humilde posição. Agora, levando para o lado maior de comprar causas. Eu fiz muitas campanhas de causas e nós fiz na Publicis, fazemos na Macan. Recentemente, nesse final de semana, tivemos aí uma campanha entre o Hospital do Amor, do Câncer, com a Mastercard e com a Seleção Brasileira, que repercutiu no Brasil inteiro e que, graças a Deus, ajudou o Hospital do Amor, que é uma fundação sem fins lucrativos. Isso a gente faz de peito aberto, porque a gente quer, porque a gente busca. Não só a W Macan, mas todas as agências do Brasil têm sim uma cota de dedicação a clientes. Por exemplo, eu como pessoa física participo da Casa do Zezinho há 15 anos e como pessoa jurídica também já participei da Casa do Zezinho. Então, eu acho que todos nós temos uma história bonita e temos uma preocupação com a sociedade. Mas o que eu não posso, voltando ao exemplo de o pedreiro sair limpando o corredor do prédio, é sair usando o espaço do cliente para algo que eu acredito. Eu tenho que fazer com o meu dinheiro. Então deixa eu te perguntar, na sua opinião, você acha que as marcas deveriam combater preconceitos, assumir causas? Eu acredito que a gente vem numa evolução. Poxa, é óbvio que não está na velocidade que a gente gostaria. A nossa economia não está na velocidade que a gente gostaria. Muitas vezes a nossa própria satisfação com nós mesmos não está na velocidade que a gente gostaria, mas nós também temos que olhar o pequeno passo. E se você comparar o que é feito, o que as marcas fazem hoje em relação à sociedade, em relação à evolução como ser humano, com propósito, eu acho que existe sim alguns passos à frente do que já foi feito. O que a gente não pode é parar. A gente deveria pensar o seguinte: vamos acelerar esse passo, vamos aumentar a distância desse passo. Então, eu acredito sim que as marcas podem fazer isso pela sociedade. O que é um perigo?
Todos nós pagamos impostos. Eu, você, quem está nos assistindo. Esses impostos que saem do nosso bolso, eles são feitos para esses propósitos. Das minorias, do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento de quem não pode, da saúde de quem não pode, do encanamento de quem... Entende? As próprias marcas já pagam um imposto por isso. Então, a gente só não pode começar a jogar a responsabilidade a Deus dará, sendo que tem uma parte da responsabilidade que já está sendo paga, já está sendo feita por todos nós. Mas o público não exige isso das marcas? Não. A impressão que eu tenho é que o público exige que as marcas assumam posições, defendam causas. O que acontece é, a gente nunca teve uma conversa aberta e humilde com o público, explicando item por item. O imposto de renda, muitas vezes, você vai fazer, você não entende algumas coisas. Bula de remédio, às vezes você não entende. Não adianta dificultar o aprendizado, você tem que facilitar, você tem que falar a voz do seu ouvinte, não a voz de quem está falando. E eu acredito que o consumidor, principalmente no nosso país, ele não tem, por exemplo, uma educação financeira. Uma educação financeira. Olha, você sabe que 27,5% do salário do seu pai foi feito para imposto. Esse imposto tem que se transformar num desenvolvimento da sociedade através de saúde, saneamento básico, a estrada, o ônibus, o transporte. A gente não conversa, entendeu? A gente é um país que, de alguma forma, não sei explicar porquê, a gente gosta do atalho, mas sem saber o caminho todo. Então, eu acho que se você conversa com o consumidor e explica o que as marcas já fazem, ele vai entender. E eu concordo com você que eles querem essas ações das marcas. E eu acho que muitas marcas estão fazendo isso. Muitas marcas estão fazendo. No nosso caso, nós trabalhamos com a Nestlé, que tem isso como bandeira, com a General Motors, que tem uma fábrica sustentável em Joinville. Uma fábrica de automóvel toda sustentável. Quer dizer, isso existe há 8, 10 anos. Mas ninguém percebe. Agora, por quê? Não se conta como deveria se contar, porque custa caro anunciar, custa caro um espaço. Então, eu concordo com você que o consumidor quer, e eu só alerto que tem muitas e muitas marcas que já fazem. Tem muitas e muitas pessoas físicas como nós que já fazem, mas que quem está do outro lado da mesa talvez não esteja vendo, porque não é explicado como tem que ser. Legal. Hugo, obrigado pela conversa. Imagine. Eu agradeço o convite, agradeço o tempo de vocês. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.